Preste muita atenção, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo e, principalmente, como você enxerga a si mesmo. Tudo o que você conquistou até hoje e tudo o que ainda não conquistou não foi decidido pela força do seu corpo nem pelo acaso. Foi decidido pela forma como a sua mente respondeu aos seus comandos. Napoleon Hill dizia: ou você controla a sua mente ou ela o controla. Não existe meio termo. Antes de seguirmos, curta este vídeo, inscreva-se no canal e escreva aqui nos comentários a frase: eu comando a minha mente. Essa é a primeira instrução da sua reprogramação. Não é um gesto simbólico, é uma declaração direta para o seu subconsciente. De agora em diante, eu decido. Pense comigo. Quantas vezes você prometeu mudar e parou no terceiro dia? Quantas vezes jurou que seria disciplinado, mas se viu preso em distrações, em prazeres imediatos, em desculpas que pareciam legítimas? Isso não é falta de força, é falta de domínio mental. A sua mente é como um cavalo selvagem. Se você não aprende a domá-la, ela te arrasta para o pântano da estagnação. Mas, quando você domina esse cavalo, ele te leva aonde quiser. A diferença entre os que realizam e os que desistem não está no talento, está na mente que obedece. Imagine acordar cheio de energia, sem precisar lutar contra a preguiça. Imagine trabalhar com foco absoluto, sem ser dominado pela dúvida ou pelo medo. Imagine conquistar o carro, a casa, a paz, o respeito e perceber que tudo começou não com sorte, mas com um simples ajuste. A mente passou a te obedecer. Isso não é mágica, é ciência. A neurociência confirma. O cérebro cria caminhos baseados no que você repete com emoção. Cada pensamento é um comando, cada comando, um programa, cada programa, um destino. Agora me diga, você tem programado sua mente para vencer ou para se sabotar? Muitas vezes, sem perceber, nós alimentamos um sistema invisível que trabalha contra nós. Toda vez que você diz, não consigo, sou assim mesmo, não nasci para isso, você grava um código de limitação. E a mente, obediente como um servo fiel, executa. Mas aqui está o segredo que ninguém te contou. O mesmo cérebro que te aprisiona pode te libertar. A diferença está no tipo de comando que você dá. Você quer riqueza? Comande a mente com linguagens de abundância. Quer disciplina? Comande com imagens de ação. Quer poder? Comande com a certeza de que é capaz. Repita comigo em voz alta agora. Eu comando a minha mente, eu decido o meu padrão. Sinta o peso dessa frase vibrar dentro de você. Porque é assim que a transformação começa, não do lado de fora, mas do lado de dentro. Agora, escuta com atenção o que vem a seguir. A mente tem um inimigo disfarçado, um ladrão invisível que rouba energia, foco e propósito. Esse ladrão se chama piloto automático. Você acorda, pega o celular, responde mensagens, se distrai, trabalha, volta para casa e dorme. Acorda de novo, repete o ciclo e chama isso de vida. Mas, na verdade, você só está repetindo instruções antigas. Quem programou isso? As vozes que você ouviu, as críticas que você acreditou, os medos que você alimentou. Mas a boa notícia é que você pode reescrever o código. Comente agora. Eu reprogramo minha mente todos os dias. Isso ancora o seu foco na prática. Agora você vai entender o mecanismo científico e espiritual que faz a mente obedecer. Vai descobrir o poder da repetição e por que a maioria das pessoas desiste justamente quando está prestes a vencer. Agora que você entendeu o primeiro princípio, o domínio da mente, chegou a hora de descobrir o código oculto que faz tudo funcionar. E esse código se chama repetição. A mente humana é um campo fértil. Ela não julga, não questiona, não decide o que é certo ou errado. Ela simplesmente aceita o que é plantado com emoção e repetição. E o que é plantado todos os dias, floresce.
Napoleon Hill dizia que toda conquista começa com um pensamento dominante, repetido e acreditado. E a ciência moderna confirma. Cada vez que você repete um pensamento, o cérebro cria um caminho neural, uma trilha de energia. No começo, é fraca, quase invisível. Mas quanto mais você passa por ela, mais forte ela se torna, até o ponto em que essa trilha vira uma autoestrada mental. Agora pense em algo simples. Você aprendeu a dirigir, a escrever, a andar, a falar, tudo através da repetição. O seu cérebro ama o que é previsível e, por isso, ele cria hábitos. E hábitos, no fundo, são apenas pensamentos repetidos com ação. A pergunta é, quais caminhos você tem reforçado dentro da sua mente? O da procrastinação ou o da disciplina? O da escassez ou o da abundância? O da dúvida ou o da fé? Tudo o que você repete, você reforça. Tudo o que você reforça, você vive. Agora, imagine repetir todos os dias, em voz alta, frases como: eu sou capaz, eu mereço prosperar, eu ajo com coragem. A mente começa a aceitar como verdade. E quando ela acredita, ela comanda o corpo. E o corpo obediente começa a agir como se já fosse real. Esse é o segredo que transforma sonho em fato. Não é sobre pensar positivo de forma ingênua. É sobre criar novas conexões neurais até que o novo se torne o seu normal. O impossível se curva diante da repetição disciplinada. Por isso, escute bem. O que você fala em silêncio é o que constrói ou destrói o seu destino. As palavras que você repete quando ninguém te ouve são as que definem o que você será quando todos te olharem. Comente aqui. Eu escolho repetir o que me fortalece. Essa frase parece pequena, mas é um comando. E sua mente está ouvindo. Agora, deixa eu te revelar o erro que impede a maioria das pessoas de conquistar o que querem. Elas desistem antes que o novo padrão se firme. Veja, toda mudança gera resistência. Quando você decide acordar cedo, estudar mais, treinar ou empreender, seu cérebro dispara um alarme. Isso é desconfortável. Pare agora. Mas esse desconforto é o sinal da transformação. É a prova de que a reprogramação está começando. A mente antiga luta para sobreviver. Ela tenta te puxar de volta ao velho eu, aquele que procrastinava, duvidava e se justificava. E a maioria desiste exatamente nesse ponto, quando estavam a centímetros do ouro. Napoleon Hill alertava: a maioria das pessoas desiste quando está num passo da vitória. O que diferencia os que vencem dos que voltam é a consistência diária. Não é talento, não é sorte, é a capacidade de continuar mesmo quando parece que nada está mudando. Você já notou? A vitória não chega com aviso. Ela chega disfarçada de cansaço, de silêncio, de dúvida. E quem para nesse ponto perde exatamente quando ia vencer. Por isso, a partir de hoje, quando você sentir vontade de desistir, sorria. Porque isso significa que você está no limite entre o velho e o novo. É o último teste antes do avanço. E só quem resiste a essa dor momentânea experimenta o prazer duradouro da realização. Agora, um lembrete poderoso. Você não precisa acreditar 100% no início. Precisa apenas repetir com fé e agir com consistência. A crença virá depois. A mente obedece à prática. E a prática cria fé. Então, comece pequeno. 5 minutos de foco. 10 minutos de leitura. 30 minutos de ação real. O tamanho não importa. O que importa é que você faça algo todos os dias. A seguir, eu vou te mostrar como essa prática diária se transforma em uma força quase sobrenatural. A consistência invisível que constrói impérios. A base da autodisciplina que diferencia os que sonham dos que realizam. Mas antes, deixa o seu like agora. Não por mim, mas por você. Cada gesto de ação é um lembrete para sua mente. Eu estou comprometido.
Curta este vídeo agora e escreva nos comentários: a minha mente me obedece. Agora que você entendeu o poder da repetição, chegou o momento de compreender algo ainda mais profundo: a consistência invisível, o verdadeiro segredo de todos os grandes realizadores. Napoleon Hill dizia que a persistência é para o caráter o que o carvão é para o aço. Ou seja, sem consistência, você jamais se tornará inabalável. E é exatamente aqui que a maioria falha. A maioria acha que sucesso é sobre intensidade, sobre fazer muito de uma vez só. Mas os grandes sabem, sucesso é sobre constância. Não é sobre correr, é sobre não parar. Você já viu alguém mudar a forma do corpo em um dia de treino? Ou enriquecer em uma semana de esforço? Não. A transformação acontece gota a gota, repetição após repetição. E chega o momento em que o novo hábito não é mais esforço, é quem você se tornou. No início, a mente luta, ela resiste. Ela cria desculpas, mostra dor, inventa cansaço. Mas se você continua, algo mágico acontece. O hábito deixa de ser tarefa e vira identidade. Você não precisa mais se convencer a agir. Você se torna a ação. Imagine um homem que decide acordar cedo para trabalhar nos seus sonhos. Nos primeiros dias, a cama vence. No 10º dia, ele ainda luta. Mas no 50º, ele já acorda naturalmente. No 100º, ele nem pensa, apenas faz. Porque agora, ele não é alguém que tenta acordar cedo. Ele é alguém que acorda cedo. Essa é a diferença entre quem muda por vontade e quem muda por convicção. E a convicção nasce da consistência. Você já percebeu como o mundo tenta te empurrar para a distração? Redes sociais, comparações, urgências inventadas. Tudo isso existe para testar o seu foco. Mas quem tem uma mente programada sabe. A distração é o ladrão de energia. E cada vez que você escolhe o foco, sua mente aprende que obedecer traz recompensa. Napoleon Hill dizia que o sucesso não é resultado de grandes saltos, mas de pequenas vitórias acumuladas com propósito. Cada promessa cumprida fortalece a sua identidade. Cada tarefa concluída diz para o seu subconsciente: eu sou alguém que termina o que começa. E essa crença muda tudo. Pense em como você fala consigo mesmo. Toda vez que diz, eu nunca consigo manter uma rotina, você está gravando uma identidade fraca. Mas quando diz, eu sou alguém que cumpre o que promete, o cérebro grava esse código e começa a agir de acordo. Você deixa de se empurrar e passa a ser empurrado pela sua própria força. Isso é o que os psicólogos chamam de autossugestão integrada. Você não precisa se motivar porque já acredita, e acreditar se torna natural. Agora, quero que você imagine um ano à frente, 365 dias de consistência silenciosa, sem depender de aplausos, sem esperar reconhecimento, apenas agindo, todos os dias. Como seria a sua vida? Quantas portas se abririam? Quantas oportunidades surgiriam? Quantas pessoas começariam a te respeitar, não pelo que você diz, mas pelo que você é? Essa é a força da consistência invisível. É o que Napoleon Hill chamava de caráter silencioso. A disciplina que ninguém vê, mas que transforma tudo. Comente agora: eu escolho a consistência. E se ainda não fez isso, curta este vídeo. Porque esse simples ato é um microcomprometimento com a sua nova versão. Agora preste atenção, porque nos próximos minutos vamos falar sobre o coração de toda essa transformação. As crenças internas. Porque de nada adianta disciplina se no fundo você ainda acredita que não merece. De nada adianta repetir se a sua mente está programada para sabotar. E é por isso que no próximo passo, você vai aprender como reescrever suas crenças limitantes e instalar novas leis internas de prosperidade. Você pode agir com foco, pode repetir afirmações todos os dias, pode até ter uma rotina impecável,
Mas se dentro de você existir uma crença de que não merece prosperar, a sua mente vai sabotar cada passo da sua jornada. Napoleon Hill dizia: "A mente não distingue o que é real do que é acreditado." E essa frase contém um dos segredos mais poderosos do sucesso. Tudo o que você acredita sobre si mesmo se transforma em ordens invisíveis que o seu subconsciente cumpre fielmente. Se você acredita que dinheiro é difícil, o cérebro cria caminhos para confirmar isso. Se acredita que não é bom o bastante, você inconscientemente evita oportunidades que poderiam te elevar. A mente obedece à crença. Sempre. Mas aqui está a verdade que quase ninguém te conta. Crenças não são verdades, são hábitos mentais. E como qualquer hábito, podem ser trocadas, reprogramadas e substituídas. Pense nisso. Você aprendeu o seu nome, aprendeu o idioma, aprendeu a andar. Nada disso era natural, foi programado. Do mesmo jeito você aprendeu a acreditar em limitações, e agora é hora de desaprender. A neurociência comprova que, quando você repete uma nova crença de forma intencional e emocional, o cérebro começa a reforçar novas conexões, como se estivesse reconstruindo o mapa interno da sua realidade. E quanto mais você repete, mais forte fica, até que o novo padrão substitui completamente o antigo. Então, vamos aplicar isso agora. Feche os olhos por alguns segundos e repita mentalmente: eu sou digno de prosperar. Minha mente trabalha a meu favor. Eu transformo ação em resultado. Sinta essas palavras. Não apenas diga, sinta, porque emoção é o cimento da reprogramação. Sem emoção, as palavras são só som. Com emoção, elas se tornam códigos de poder. Você já percebeu como pessoas diferentes reagem de formas completamente opostas à mesma situação? Um vê crise, o outro vê oportunidade. Um vê problema, o outro vê aprendizado. A diferença está no sistema de crenças. A mente não enxerga o mundo como ele é, mas como ela foi ensinada a ver. Por isso, mudar suas crenças é mudar literalmente a forma como o universo se apresenta a você. Napoleon Hill dizia que a pobreza e a riqueza são estados mentais e que ninguém pode escapar daquilo que acredita. Isso significa que o primeiro passo da liberdade financeira e emocional é a libertação mental. Mas entenda, não adianta apenas acreditar e esperar. Crença sem ação é auto-engano. A fé sem obras é ilusão. A mente programada cria o impulso, mas é a ação repetida que transforma esse impulso em resultado. Por isso, a partir de agora, você vai alinhar as duas forças: a crença que te move e a ação que te consolida. Crie pequenos rituais diários. Pode ser escrever sua meta todas as manhãs, repetir suas afirmações antes de dormir ou visualizar por 2 minutos a vida que você quer construir. Esses gestos, aparentemente simples, enviam sinais claros ao seu subconsciente. Eu acredito e ajo. E quando crença e ação caminham juntas, o universo inteiro começa a se ajustar. Comente agora: eu ajo na direção do que acredito. Essa é a segunda âncora do seu novo código. Existe um instante na jornada em que algo muda. Um ponto quase invisível onde o esforço deixa de parecer luta e começa a parecer destino. É quando a mente e a ação entram em sincronia perfeita e o universo passa a responder ao seu comando. Napoleon Hill chamava isso de a lei da vibração mental. Ele dizia que quando um pensamento é mantido com propósito, emoção e persistência, ele se torna uma força magnética capaz de atrair pessoas, circunstâncias e oportunidades. A psicologia moderna traduziu isso em termos científicos: o sistema de ativação reticular, uma área do cérebro responsável por filtrar os estímulos ao seu redor. Quando você foca em um objetivo e o repete todos os dias, essa parte da mente começa a destacar exatamente o que está alinhado com o seu propósito. Não é mágica, é foco, não é coincidência, é programação.
É por isso que, quando você decide de verdade, as pessoas certas começam a aparecer. As ideias que pareciam escondidas se revelam. Oportunidades surgem de onde antes havia apenas silêncio. Você já ouviu alguém dizer: depois que eu me comprometi, as coisas começaram a dar certo? Isso não é sorte, é o seu subconsciente trabalhando em uníssono com o universo. Mas aqui está o ponto que quase ninguém entende. A virada não acontece quando você quer. Acontece quando você está pronto. E estar pronto significa agir consistentemente mesmo sem ver resultados. Significa continuar acreditando, mesmo quando o mundo parece não notar. Significa plantar mesmo quando o solo ainda está seco. Napoleon Hill dizia: a persistência é o teste final da fé. É como o momento em que o minerador cava e cava, sem saber que está a poucos centímetros do ouro. A maioria para antes da recompensa. Os sábios continuam e encontram o que os outros chamam de milagre. Mas os milagres não acontecem por acaso. Eles acontecem por insistência. A mente humana é um ímã que obedece à constância. Quanto mais você foca no seu propósito, mais forte é o campo que você cria. E esse campo começa a atrair circunstâncias equivalentes à sua vibração mental. A partir daí, você entra em fluxo. O que antes era difícil começa a fluir. Você fala e é ouvido. Você age e vê retorno. Você decide e sente o universo abrindo caminho. Mas atenção, esse momento não é o fim, é o começo do verdadeiro jogo. Porque agora você precisa sustentar o novo padrão. O sucesso, assim como a riqueza, não é um evento, é uma manutenção. Comente aqui: eu sustento o meu novo padrão. Grave isso dentro de você. E aqui vai um lembrete crucial. Quanto mais você cresce, mais a vida te testa. Não para te punir, mas para ver se você está realmente pronto para o que pediu. A dúvida vai voltar. O medo vai sussurrar. O velho eu vai tentar recuperar o trono. Mas dessa vez você estará pronto. Porque quem dominou a mente já não é controlado pelas circunstâncias. Quem aprendeu a criar foco não é movido por distrações. Quem entendeu o poder da repetição sabe que o tempo é aliado, não inimigo. Napoleon Hill dizia que o verdadeiro mestre da mente é aquele que mantém o mesmo ritmo, na dor, no cansaço, na dúvida e na vitória. Ele sabe que tudo obedece ao mesmo princípio. O que você pensa com fé, sente com propósito e faz com disciplina se torna real. Agora, você vai descobrir o passo final. Como transformar essa energia mental em resultados concretos. Como criar uma rotina mental e prática que transforma pensamento em realidade, ideias em projetos e sonhos em prosperidade. Mas antes, se esse conteúdo está acendendo algo dentro de você, curta agora este vídeo e se inscreva no canal. Esse gesto é pequeno, mas ele diz à sua mente: eu ajo. E é agindo que a mente aprende a obedecer. Agora que você entende o poder da crença e da consistência, é hora de colocar tudo em movimento. Porque pensamento sem ação é apenas sonho. E sonho sem rotina é apenas distração. Napoleon Hill foi direto ao ponto. A ação constante é o elo que conecta o pensamento à realização. Você pode acreditar, visualizar, repetir 1000 vezes por dia que é capaz. Mas se não traduzir isso em comportamento diário, a mente volta para o piloto automático da mediocridade. E é aqui que entra o que eu chamo de ação programada. A ação programada não depende de motivação, porque ela nasce do propósito. Ela não espera o momento certo, porque entende que o momento certo é aquele em que você age. Comente aqui: eu ajo mesmo sem motivação. Essa é a senha da sua nova mente disciplinada. Pense assim: a motivação é a faísca, mas o hábito é o combustível. O segredo é transformar cada pequeno gesto em um comando para o cérebro. Acordar cedo não é só acordar, é dizer ao seu subconsciente: eu tenho o controle.
Estudar, mesmo cansado, não é apenas aprendizado, é reforço neural. Cumprir promessas a si mesmo é autoprogramação no mais alto nível. A neurociência mostra que cada vez que você executa uma ação alinhada a um propósito, o cérebro libera dopamina, o neurotransmissor da conquista. Essa sensação cria um ciclo de recompensa que te impulsiona naturalmente a continuar. Ou seja, quanto mais você age, mais quer agir. Mas atenção, a maioria das pessoas comete um erro fatal. Esperam se sentir bem para agir. Esse é o caminho inverso. Você age e só depois o sentimento vem. A ação precede a emoção, não o contrário. Napoleon Hill dizia que o segredo de todos os homens de sucesso é que eles fazem o que precisa ser feito, mesmo quando não querem. E é isso que separa os amadores dos imparáveis. Agora imagine que todos os dias você acorda e segue um ritual simples. Lê sua afirmação principal. Visualiza seu objetivo por 2 minutos. Age em algo pequeno, mas significativo, na direção da sua meta. Esses 3 passos são o código da ação programada. Eles ensinam ao cérebro que não existe espaço para dúvida, apenas execução. Com o tempo, sua mente para de resistir. A procrastinação perde força e o foco se torna natural. A psicologia chama isso de inércia produtiva. Quanto mais você se move em direção ao propósito, mais fácil fica continuar. É como empurrar um trem. O começo é pesado, mas depois ele anda sozinho. E o que poucos percebem é que a constância cria um efeito colateral poderoso, a autoconfiança inabalável. Você começa a acreditar em si, não porque alguém disse que você pode, mas porque você tem provas internas. Você viu com seus próprios olhos que é capaz de cumprir o que promete. A autoconfiança verdadeira não é grito, é silêncio. É olhar para dentro e saber, eu faço o que digo. Napoleon Hill dizia que um homem disciplinado pode construir qualquer império, porque a disciplina é a fé em movimento. E quando você tem fé em movimento, o universo obedece. Agora imagine isso aplicado à sua vida. Você cria uma rotina simples, firme e inegociável. Seus dias começam a ganhar estrutura. Sua mente, antes dispersa, começa a entender o comando. E o resultado é inevitável. Você se torna um imã de oportunidades. Porque quando você age com clareza, as pessoas percebem. O mundo responde à linguagem da consistência e a vida recompensa quem é previsível no propósito. Curta este vídeo agora, se isso faz sentido para você. Esse simples gesto é mais um ato simbólico de ação, uma mensagem para o seu cérebro de que você não apenas escuta, mas executa. A seguir, vamos unir tudo: pensamento, crença, disciplina e ação, para construir o estado mais poderoso da mente humana, a mentalidade de prosperidade. Chega um momento em que a prosperidade deixa de ser meta e passa a ser identidade. Não é mais algo que você persegue, é algo que você se torna. E quando esse ponto chega, nada mais pode te tirar do eixo. Napoleon Hill dizia que o sucesso não é um evento, é um estado mental permanente. E esse estado nasce quando você entende que riqueza é consequência, não objetivo. O verdadeiro foco não é ter, é ser disciplinado, ser coerente, ser constante. Pense em como a maioria das pessoas encara o sucesso. Elas acreditam que ele vem de fora para dentro. Querem o carro, a casa, o reconhecimento, mas ignoram que tudo isso é reflexo de um padrão mental que nasce em silêncio. Você já notou que há pessoas que parecem dar sorte o tempo todo? Não é sorte, é identidade. Elas vibram em uma frequência de merecimento, agem como quem já tem, e o universo responde. O contrário também é verdade. Quem vive com medo, escassez e culpa, mesmo quando recebe, perde. Porque o subconsciente sempre busca validar o que acredita. É por isso que reprogramar a mente é o maior investimento que alguém pode fazer. Comente aqui:
Eu estou me tornando próspero em mente e em espírito. Essa é a afirmação que reforça o seu novo eu. Napoleon Hill ensinava que riqueza é o subproduto da consciência organizada. Ou seja, o dinheiro, as oportunidades, as conexões, tudo vem depois que você se organiza por dentro. E a organização interior começa com uma decisão: parar de pensar como vítima e começar a pensar como criador. Você não é o resultado do que acontece com você. Você é o resultado do que faz com o que acontece com você. A mente próspera entende que toda adversidade é um mestre disfarçado, que toda crise é convite à criatividade, que todo não é apenas redirecionamento. E sabe qual é o maior sinal de uma mente próspera? A calma. Enquanto os outros se desesperam, ela pensa. Enquanto o mundo corre, ela observa. Enquanto todos falam, ela constrói. Napoleon Hill dizia que a serenidade é o mais alto grau de poder, porque é no silêncio interior que nascem as decisões mais certeiras. A mente que acredita, conquista, mas a mente que acredita e se acalma, reina. A mentalidade de prosperidade é como uma roda. Ela gira com 4 eixos. 1. Pensamento focado. 2. Emoção coerente. 3. Ação disciplinada. 4. Fé constante. Quando esses 4 eixos se alinham, você entra em um estado em que tudo parece fluir. Você começa a enxergar portas que antes estavam invisíveis, a sentir paz mesmo no caos, a agir com clareza mesmo sem todas as respostas. Isso é prosperidade em sua forma mais pura. Não o acúmulo de coisas, mas a abundância de propósito. E o mais bonito é que essa mente contagia. Você começa a inspirar sem perceber, a atrair pessoas que vibram no mesmo tom, a criar um ambiente onde o sucesso é natural e o medo não tem mais espaço. Napoleon Hill dizia: a riqueza verdadeira não está em quanto você possui, mas enquanto você é capaz de inspirar. Agora, imagine viver assim, todos os dias com clareza, com direção, com a paz de quem sabe que está construindo algo sólido. Essa é a recompensa de quem aprendeu a fazer a própria mente obedecer. Essa é a nova versão de você, a versão que não depende do acaso, mas cria o próprio destino. Curta este vídeo agora se essa mensagem te tocou. E escreva nos comentários: eu vivo a prosperidade como minha nova identidade. Agora chegamos ao ponto mais alto dessa jornada. Você já entendeu que a mente é o centro de tudo, que o corpo segue a mente, o destino segue o foco e o universo segue a vibração que você emite. Mas há um estágio além, um estado que poucos alcançam: a mente inabalável. Napoleon Hill dizia que o homem que domina a si mesmo domina qualquer circunstância. E é exatamente isso. A mente inabalável não é fria, é madura. Ela sente, mas não se dobra. Ela ouve, mas não reage. Ela entende que o mundo pode gritar lá fora, mas o comando final vem de dentro. O que te impede de crescer não é o obstáculo, é o que você acredita sobre ele. O fracasso não é o fim, é o teste da fé. A dor não é castigo, é forja. E o silêncio não é vazio, é o lugar onde o novo nasce. Comente agora: nada me abala, tudo me fortalece, porque quando você escreve, você sela uma verdade no seu subconsciente. Você já passou por coisas que achou que nunca superaria, não é? Mas veja, você ainda está aqui, mais forte, mais consciente, mais preparado. E é exatamente isso que o universo faz com os escolhidos. Ele não facilita, ele prepara. A mente inabalável é construída nas noites em que ninguém te aplaudiu, nas manhãs em que o cansaço gritou e mesmo assim você foi. É moldada no silêncio dos dias em que o medo parecia maior, mas você escolheu continuar. Napoleon Hill chamava isso de caráter invisível, a força que cresce no escuro quando ninguém está olhando. É ela que separa os que apenas sonham dos que transformam sonhos em impérios.
Você já reparou que o mundo teme quem é calmo? Porque a calma é poder puro. A calma é domínio. É olhar o caos nos olhos e dizer, eu decido como vou reagir. Enquanto a maioria se sabota por emoção, você se mantém no centro, observando, escolhendo, criando. Essa é a verdadeira liberdade. Não é o dinheiro, não é o sucesso, é o domínio sobre si mesmo. Napoleon Hill dizia que a mente inabalável é como uma fortaleza espiritual. Nenhum vento é forte o bastante para derrubá-la, porque as raízes estão plantadas na fé, na disciplina e na visão clara de propósito. E aqui vai a verdade final. A vida vai continuar testando você. Os desafios virão, os ruídos também. Mas nada disso importa quando você entende que o poder está em permanecer centrado. Você não é mais o mesmo. Aquele que se deixava abater pelas críticas ficou para trás. Aquele que precisava de validação já não existe. Hoje você anda firme, fala pouco e age com propósito, porque agora você sabe, o mundo pertence aos calmos, aos consistentes, aos que não desistem. A mente que acredita, conquista. A mente que obedece, realiza. E a mente que domina, vence. Se essa mensagem ressoou dentro de você, curta agora este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa acordar para o próprio poder. Deixe também nos comentários a frase que será o seu lembrete diário. Eu sou o comandante da minha mente. Lembre-se sempre, o impossível só existe até o momento em que você decide reprogramar a sua mente. A partir daí, ele se curva diante da sua persistência. Você nasceu para prosperar, para inspirar, para deixar um legado. E se você chegou até aqui, não foi por acaso, foi por propósito. Agora respire fundo, olhe para dentro e diga com força, eu comando a minha mente e nada poderá me parar. Este é o começo do seu novo capítulo. A partir de agora, a mente obedece e o mundo segue.